Também é um prazer estar aqui com vocês, tá? Gente, tá dando para ouvir? Tá ouvindo, só não tô me vendo. Deixa eu ver se ele acha. Espera lá, que eu tenho que colocar você junto comigo na sala. Mas vai continuar falando. Então vamos lá. Robert Kiyosaki Pronto. nasceu no Havaí, tá, gente? Nasceu no Havaí. É um cara que teve uma experiência incrível. Ele se considerou que teve dois pais. O pai dele era professor e ele tinha um amigo, e esse pai do amigo dele era empresário. E aí ele conseguiu ver a forma como os dois homens, tanto o pai dele, que era instruído, e o amigo do pai dele, que não tinha muita instrução até a oitava série, conduzia a vida, conduzia o negócio. E ele começou a ter mais contato com esse pai desse amigo, e ele começou a pensar de forma diferente, começou a ver que, enquanto o pai dele ganhava mais dinheiro, ele tinha menos tempo, enquanto esse pai do amigo crescia mais na vida, mais tempo ele tinha, mais qualidade ele tinha. Então foi aí que ele também decidiu seguir o caminho. Ele fez formação, ele chegou a ser fuzileiro naval, ele era piloto de helicóptero, ele abriu duas empresas, as duas primeiras empresas dele quebrou por conta, ele fala isso, por conta, o meu ego me sufocou, eu não estava pronto para ter aquelas empresas, pegava todo o meu dinheiro, gastava com carros de luxo, com mulheres, e ele não estava pronto para ter aquilo. E aí, depois de vários anos, ele lançou o primeiro livro dele, que foi Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro está em mais de 109 países, se eu não estiver enganado. E esse livro, gente, é o best-seller, é o livro considerado aí que quem entra no mundo de finanças, quem entra no mundo de empreendedorismo, esse é o livro, sabe, principal, é o livro semente para você começar a entender. E hoje o livro que nós estamos trabalhando aqui é o livro Negócio do Século XXI, que ele, apesar da nossa atividade ser conhecida como ela é, ele que intitulou como negócio de marketing, como negócio do século XXI, e hoje é batizado assim. E o Robert Kiyosaki é esse cara incrível, que já treinou milhares de pessoas. Milionário, mais de 2.000 imóveis. Exatamente. Milionário, mais de 2.000 imóveis. Hoje, ele é considerado assim, hoje no mundo das finanças, no mundo do empreendedorismo, ele é o mestre, vamos dizer assim, ele é o mestre, ele é o papa, ele é a maior referência hoje. Tem dois livros com o Donald Trump, Toque de Midas e Queremos que Você Fique Rico, e ele foi convidado por Donald Trump. Exatamente, é importante falar para as pessoas que foi o Donald Trump que convidou o Kiyosaki para ser parceiro dele nessa empreitada de escrever os livros. No total, hoje, Robert Kiyosaki ele tem 31 livros, tá? São 31 obras que realmente vale a pena estudar. A faculdade hoje estuda o conceito dele, vários cursos hoje aborda ele, várias pessoas da atualidade hoje que falam que é coach financeiro, educador financeiro, a base deles vem tudo desse cara incrível chamado Robert Kiyosaki. Uma coisa, hoje nos Estados Unidos, faculdades e colégios utilizam o livro dele, e no Japão também, tá, Robertinho? No Japão, aliás, nos países desenvolvidos, no Brasil, inclusive, também. Eu acho que a pergunta é a seguinte: qual é o país que não usa? Qual o país que não usa? Muito bem. E esse cara escreveu esse livro, no primeiro capítulo ele começa assim: as coisas mudaram. Ok? Ele explica por que tudo mudou e tal, a gente já explicou, tá lá gravado. No capítulo 2 ele fala o seguinte: a ideia do emprego seguro acabou e são nos momentos de dificuldades econômicas que grandes líderes surgem, empreendedorismo floresce. Eu peguei um vídeo ontem e eu quero compartilhar minha tela, porque, presta atenção, esse livro confronta as pessoas. Ele coloca as pessoas, ele confronta as pessoas de uma forma que faz com que, muitas das vezes, quem está vendo pela primeira vez, diga, porra, mas será se é? Quem é esse Kiyosaki? Jogou aonde? Mas provavelmente você conhece uma outra pessoa chamado Max Gallery. Já ouviu falar nesse cara? O Max Gallery, ele é... Deixa eu ver aqui se eu acho mais informação dele. Ele é conhecido com artigos na época, né? Exame, Você S.A., dentre outros, comentarista da Rádio CBN, do Programa Fantástico, da TV Globo. Deixa eu ver se... Peraí, só um pouquinho. Administrador de empresas e atuou como executivo no Brasil e no exterior. Que o século XXI promete ser o século do empreendedor. O que exatamente você quis dizer com isso?
que até o século XIX nós tivemos o século do agricultor, século XX nós tivemos o século do empregado, com a CLT, com o salário mínimo, com todas as conquistas. A partir fim dos anos 80, começo dos anos 90, nós já começamos a ter um declínio do nível de emprego, quer dizer, fusões, incorporações, substituição de empregados por equipamentos, ou por computadores, ou por programas, software. Então, hoje é possível fazer muito mais coisas com muito menos gente. Então, com isso, você diminui, né, a quantidade de emprego. Você vai precisar de empregados mais especializados. Por outro lado, aumentou barbaramente o que nós chamamos de consultores, que são profissionais autônomos. Eu, há 30 anos, não conhecia ninguém que se dissesse consultor. Hoje eu conheço umas 300 pessoas. Então, o que são? São profissionais, aprenderam muito, perderam emprego ou deixaram a empresa e decidiram que trabalhar por conta é muito melhor do que trabalhar por uma empresa. E o Brasil quer ser uma das 5 maiores potências do mundo. Para isso vai precisar de grandes empreendedores, porque todos os países que são grandes potências no mundo têm grandes empreendedores. Países que têm grandes empregados não chegam a potências mundiais. Então você considera que o Brasil está preparado, ou pelo menos está no caminho da preparação para chegar a esse patamar? Os jovens hoje, 20, 21, 22 anos, eles já estão pensando em ser empreendedores. Gerações anteriores não pensavam. Então é isso que vai aparecer. Muitos vão dar errado, mas muitos vão dar certo. Beleza. Bem, mais um estudioso falando dessas mudanças que a gente está vivendo. É muito importante. O objetivo meio do Roberto aqui, gente, é esclarecer e passar essa visão para as pessoas, para que todos nós possamos tomar decisões, cara. Como o Roberto diz, o mundo está virando, a era está mudando agora e nós estamos saindo todo mundo do mesmo ponto, ok? Nesse capítulo 3, que nós vamos falar hoje, nós vamos falar do quadrante do cash flow. Você já ouviu falar? Não sei. Nesse capítulo, Kiyosaki fala da importância de todos saberem aonde você se encontra nesse quadrante. Como é que é a fonte de renda que você hoje tem? Como você faz dinheiro hoje em dia? Onde a sua escada organizacional está apoiada? Steve Covey, autor daquele livro Os 7 Hábitos da Pessoa Altamente Eficaz, palestra no mundo todo, é um dos caras mais renomados. Ele ensina nos países sobre pensamento nas organizações. Diz o seguinte: não importa o quão rápido ou quão alto você sobe nessa escada, se ela estiver recostada ou encostada no tipo errado do muro, de nada vai adiantar. A proposta desse capítulo é que você veja onde está apoiada a sua escada. E se você não estiver feliz com esse lugar, tentar descobrir para onde você pode movê-la. Muitas pessoas assumem que a sua posição financeira é definida por quanto elas ganham e quanto elas valem, ou a combinação de ambos. Ok? As duas formas não estão totalmente erradas. Agora, o que ele comenta aqui, que eu puxei para cá para gente, o mais importante do que quanto você faz ou ganha é a qualidade desse dinheiro. Ou seja, como você ganha e da onde vem esse dinheiro é muito mais importante. De quanto você ganha e de quanto você vale. Ok? Quer falar alguma coisa aí, Robertinho? Não, pode continuar, continua. Segundo o Kiyosaki, existem 4 fontes distintas de onde pode vir seu dinheiro. Cada uma delas é distinta uma da outra. E cada uma define e determina o estilo de vida muito diferente. Não importa a quantidade de dinheiro que você ganha. A maioria das pessoas, na verdade, ele define hoje... Robertinho, quais são os 4... se você quiser desenhar na tela, quiser compartilhar sua tela e desenhar, eu posso desenhar também. Eu posso desenhar e você falar. Quais são os 4 quadrantes que existem hoje no mundo? Pô, eu vou desenhar aqui. Então, vamos lá. Tu desenha aí. Gente, primeira coisa que precisa ficar claro aqui, o que a gente vai estudar aqui são 4 modelos, tá? São 4 modelos pelos quais o dinheiro flui. Por isso que é quadrante de cash flow. Fluxo de caixa. É por onde o dinheiro flui. Quando eu vou fazer treinamento, eu falo, cara, é o jogo do dinheiro.
Você precisa entender isso, é o jogo do dinheiro. E ele se divide entre 4 jogadores. É o empregado, é o autônomo, é o dono de negócio e é o investidor. Hoje, nós não vamos falar da mentalidade de cada um deles e por que cada um escolhe cada um. Nós vamos falar hoje, de forma muito objetiva, o que é cada um. O empregado, o modelo, a fonte de renda que vem do empregado é através do emprego. Ele tem um emprego, ele busca, o que ele busca um empregado? O que o emprego ele pode oferecer? Ele vai te oferecer um salário no final do mês, ele vai te oferecer talvez um plano de saúde, ele vai te oferecer talvez 30, 40, a promessa tem que ser lá na frente, 40 anos, 30 anos, uma aposentadoria. É isso que o emprego ele pode te oferecer. Depois vem o autônomo. O autônomo em si é aquele que ele já tem um espírito diferente. Ele fala, não dá para ter um patrão. Não dá para ficar preso, como se fosse, sabe? Ele fala, eu vou ser meu próprio patrão. Porque esse talvez é o maior erro dele. Porque ele acredita que ele não tem patrão e ele é empregado. O autônomo, ele é empregado, só que ele é empregado dele mesmo. E a filosofia dele é a seguinte, ninguém faz melhor do que eu. Ninguém entrega tão bem quanto eu. Isso é a maior prisão do modelo do autônomo. Ele cria um modelo de negócio que ele acredita que ele é dono, mas tipo, ele abre, ele limpa, ele fecha, ele faz tudo. Ele é a espinha dorsal, ele é a coluna do negócio dele. Então, muitas vezes, ele é um negócio. Ele é um negócio. Tanto que ele fala aqui que nesse quadrante A vai dar babá, o jardineiro, o advogado, o médico, o engenheiro que trabalha por conta própria. E aí, essa é a visão. Aí eu falo assim, não quero trabalhar. E pegando isso que Jupera falou, eu vou montar meu negócio próprio. Eu vou colocar, sabe, um carrinho de cachorro-quente. Vou lá comprar um carrinho de cachorro-quente, vou comprar uma máquina de costura, vou fazer isso. Ou vou fazer uma formação. Vou, sei lá, vou ser um médico, vou ser um advogado, vou ser um contador, vou ser uma dentista. Não importa se você é o contador, não importa se você é o autônomo, você está dentro do mesmo quadrante. Continua sendo autônomo, que é trocar serviço ou produto por um dinheiro. Isso é a limitação. Por quê? Pode falar. Na verdade, uma das características do autônomo, por exemplo, eu fui autônomo a vida toda, tá, gente? Jupera, mas tu não era empresário? Gente, de verdade, eu era dono do meu negócio, eu tinha pizzarias, eu tive restaurante, mas se eu não estivesse dono dentro todos os dias do meu negócio não funcionava. E é uma coisa muito ingrata que ele fala que acontece aqui, no autônomo. Ele é criticado, ele é pressionado pelo governo, porque, putz, cara, tu tem que te virar com as taxas, tu tem que pagar, tu tem fiscal batendo na tua porta sem teu saco. Tu és pressionado pelos teus empregados, e eu era, e tu tens uma pressão, gente, que eu posso falar de cadeira, que desde os meus 25 anos eu sou autônomo, passei uma vida, e foi muito bom, tá, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ninguém está falando aqui se é bom ou se é ruim, a gente está falando das fontes de renda. Tem a de empregado, que nós já falamos, você vai para o colégio, estuda, se forma, arranja um bom emprego, troca seu tempo por dinheiro e se aposenta. Meus pais foram empregados a vida toda, me sustentaram a minha irmã, deram educação, nos alimentaram, tudo certo, não tem nada de errado. Os autônomos, é isso que a gente acabou de falar. E eu senti na pele uma coisa como autônomo a vida toda, que foi o seguinte, pressão dentro de casa, da família. Que a gente não tinha tempo para ficar com a família, não tinha tempo para aniversário dos filhos. Quantas vezes eu passei Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, longe de casa, porque eu tinha que estar no meu negócio? Porque o meu negócio funcionava comigo dentro, cara. E isso é uma pressão. Só que eu dizia, aí começavam os conflitos. E eu dizia para minha esposa, cara, mas eu estou trabalhando para pagar a conta, cara. E começa a pressão dentro de casa. E hoje as consequências que eu sinto, eu tenho 53 anos, eu posso hoje falar de forma muito mais madura, porque eu já mudei de quadrante, e eu percebi que eu era do quadrante A, é que eu vi os meus filhos crescerem de longe, praticamente. Eu não convivia com eles, eu não tinha uma vida com eles, como eu tenho hoje de tempo. Hoje, eles que não têm tempo para ficar comigo, porque estão correndo na vida deles por aí. Mas eu vi isso na pele. Então, essa é uma das coisas que o quadrante A te faz. Mas viajei, comprei carro, putz, cara, dei conforto para minha família, foi incrível. O quadrante A foi incrível. É uma fonte de renda.
Indo para o quadrante D, que é onde Robert Kiyosaki fala muito, ele fala, quer assumir o controle da sua vida, comece pelo quadrante D. Você precisa ter um negócio ali em média com 500 mil pessoas, 2.000 pessoas, que existe um sistema que faça o seu negócio acontecer e você tenha tempo, e você tenha liberdade. E aí, eu vou falar do I, depois a gente volta tudo. O I é o investidor. É o homem ou a mulher que já tem a visão empresarial, porque até isso ele fala. Muitas vezes o empregado, o Jupiara, ele está conseguindo guardar o dinheiro ali, mas quando ele vai avaliar o negócio para investir o dinheiro dele e se tornar um investidor, ele avalia como cabeça de empregado. Robert Kiyosaki fala o seguinte, cara, quer ser um bom investidor? Primeiro tenha seu negócio próprio. Primeiro se torne empresário, porque aí sim você tem autoridade para avaliar um bom negócio, uma boa empresa. Muitas pessoas confundem qual é a diferença do D para o A. Deixa eu explicar de uma forma bem sucinta. O D é um negócio próprio que você tem mais de 500 pessoas e tem um sistema que trabalha para você. Presta atenção nisso aqui, tá? Aqui tem um sistema que trabalha para você. Se você morrer, se você viajar, se você ficar doente, não importa. O negócio continua rodando e você continua tendo fonte de renda de lá. Exemplo, franquias. Imagina, você é uma McDonald's hoje, está aqui no quadrante D, você vai investir aí 1 milhão, 1,5 milhão, não faço a menor ideia como está uma franquia no Brasil da McDonald's. E aí, daí, você vai ter o rendimento, porque existe um sistema que trabalha. Então, na verdade, a diferença é que aqui tem um sistema que trabalha para você e aqui você trabalha para um sistema. Aqui você trabalha para que esse negócio ande, você trabalha para o sistema. E aqui tem um sistema que trabalha para você. Ok? Mais uma coisa sobre o quadrante D. Na verdade, o A e o D, a diferença é essa. Você trabalha para a empresa, aqui, você trabalha para a empresa, e aqui a empresa trabalha para você. Hoje eu consegui os meus 50 anos e hoje eu estou aqui. E hoje eu percebo nitidamente a diferença. Quer comentar mais alguma coisa aí, Beto? Perfeito, sim. Gente, o que você precisa entender é o seguinte. O D, ele tem um sistema. Agora, olha isso. O empregado, ele busca emprego. O autônomo, ele busca, muitas vezes, prestar serviço. Sabe quem forma, na maioria das vezes, o sistema do D? É quem está buscando emprego e quem quer prestar serviço. Porque se eu tenho uma empresa, eu vou querer contratar os melhores funcionários. E o funcionário, ele quer o quê? Ele quer um salário, ele quer uma segurança. Eu dou essa segurança para você. Trabalhe para mim 40 horas semanal, que eu vou te pagar R$1.000 no final do mês. E eu vou precisar de um contador. Eu vou precisar de um bom advogado. Eu vou precisar de alguém que preste serviço para mim. E aí, eu vou conhecer um advogado, um contador, que ele fala, cara, ninguém faz melhor do que eu, porque eu já fiz especialização tal, eu já fiz isso, e minha hora é X. Eu, como dono de negócio, que eu sei que eu preciso ter pessoas melhores, isso a gente vai desmembrar amanhã. Amanhã a gente vai abrir mesmo assim, você vai entender a cabeça de cada um. Eu, como dono de negócio, eu falo, eu quero ter os melhores comigo. Eu quero ter os mais comprometidos, eu quero ter aqueles que realmente, quando a gente vai ser contratado, primeira pergunta que ele fala, você tem filho, você é casado? Porque se você for, aumenta a tua possibilidade de arrumar emprego. Sabe por quê? Porque ele sabe que você não está para brincar. Então, é esse o perfil que o dono de negócio tradicional tem. Quem forma meu negócio, quem forma meu sistema, quem constrói minha liberdade, é empregado, atrás de um salário, e autônomo, atrás de prestar serviço. Oi. Então, na verdade, quem está aqui desse lado, provavelmente trabalha para quem está desse outro lado aqui. Sim, senhor. Quem está do lado esquerdo, trabalha para quem está do lado direito. É isso? Isso. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, quem paga a maior parte, gente, quem sofre a maior parte do imposto é quem está no lado esquerdo, é empregado e autônomo. Olha como isso é incrível. Eu era servidor público, eu era policial militar. E quando eu comecei a empreender, eu não podia ter uma outra fonte de renda, então eu tinha que ser pessoa física. E era descontado do que eu ganhava, como sabe, empreendendo, que eu não podia me tornar uma pessoa jurídica, 27,5%. 27,5%, 27,5%. Quando eu
eu, né, tomei a decisão de largar a polícia, eu abri um CNPJ, hoje eu pago 7%. Ou seja, 20,5% a menos, de forma legal. Robert Kiyosaki hoje, ele fala que ele ganha 2 milhões de dólares por mês sem pagar um imposto sequer de forma legal. Isso, inclusive, é uma discussão muito grande aqui nos Estados Unidos, em cima do sócio dele, do Trump, que ele usa a lei, porque a lei beneficia o dono do negócio. Sim, isso é verdade. Por quê? Porque os donos de negócio geram fontes de rendas, geram empregos, aquece a economia. Exatamente. Quando você começar a estudar os livros de Robert Kiyosaki, gente, vocês vão entender que, primeiro, esse cara é incrível, tá? Realmente conheça a história dele, o livro dele, e é liberdade, sabe? É liberdade. Ele vai te ensinar... Pode falar. Uma coisa do quadrante, desculpa antes de entrar do Kiyosaki, uma coisa do quadrante D é que aqui ele diz, quando você está aqui no quadrante D, você torna-se a prova de recessão, porque você está no controle da sua fonte de renda. Cara, isso é muito sério. E eu vou dizer para vocês, eu vivi isso também. Eu falei para vocês que eu passei a vida toda aqui como autônomo e como empregado, não foi? Há uns 6 anos para cá, eu estou nesse outro quadrante. Eu conheci esse quadrante. E foi agora, na época de pandemia, que foi a melhor fase minha. A melhor fase financeira minha veio agora. E eu tinha o controle total do que eu estava fazendo. Porque existe um sistema que trabalha e faz com que as coisas aconteçam. Pode falar. Eu cheguei à seguinte convicção. Ou você decide se tornar um grande empresário e criar um sistema para você, ou você vai estar dentro do sistema de alguém. Você vai estar sendo pago para estar construindo um sistema de alguém. E é isso, gente, é isso para mim que, de certa forma, é meio que injusto, sabe? Por quê? Porque você poderia estar criando para você. E amanhã a gente vai falar sobre isso, mas você vai entender uma coisa. O que separa esses 4 grupos olha, eu anotei aqui, fiz questão de anotar aqui, ó. Isso vai ser assunto de amanhã. É os valores pessoais, as forças, fraquezas, interesses. O tipo de educação entre os 4 grupos são totalmente diferentes. Olha, método de fonte de renda diferente, mentalidade diferente, habilidades e técnicas diferentes, educação diferente e pessoas totalmente diferentes e, consequentemente, um estilo de vida diferente. O que você tem que entender é que cada um dessas letras, ela te leva numa direção na vida. E o que você tem que se perguntar é olhar para o final da direção que cada um leva e perguntar se é isso que você quer, sabe? É você olhar e falar assim, cara, é isso que eu quero viver na minha vida? Porque tá tudo bem. Você pode escolher qualquer quadrante. Tem pessoas bem-sucedidas e nos 4 quadrantes e tem pessoas mal-sucedidas nos 4 quadrantes. A gente vai falar disso amanhã. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte. Não é questão de ser certo ou errado. É questão de você entender o que é melhor para você. Existem essas opções. Isso. Tem 4 opções de fonte de renda para você. Inclusive, você pode ter as 4 se você quiser. Isso. Nada te impede. E uma coisa que ele fala é que aqui, como empregado, você mudar de emprego, às vezes você já viu pessoas que chegam com você e reclamam, porque olha só, algumas reclamações, até anotei aqui. Meu chefe é idiota, a vida é uma droga, eu não avanço, eu trabalho pra caramba e nada muda na minha vida. Aí você vai e muda de emprego. Isso não faz você mudar de quadrante, tá? Você só mudou de um lugar para outro, mas você está preso aqui. Você vai continuar colhendo os reflexos de estar nesse quadrante de empregado, que é justamente a falta de liberdade, que é justamente a falta de controle da tua vida, é a falta de segurança, que apesar de a gente achar que tem, não tem. Então, isso, não importa o emprego que você vá, você continua aí, ok? Outra coisa, Piara, que é importante colocar aí, é o seguinte, todos os 4 modelos, todo mundo tem 24 horas. Porém, o empregado ele não consegue duplicar, alavancar a hora dele. O autônomo ele não consegue duplicar e alavancar a hora e nem o serviço dele. O autônomo funciona assim, olha.
ele quer ganhar mais dinheiro, ou o empregado, ele funciona assim, eu quero ganhar mais dinheiro, não está dando, tá? Não está dando. O que é que eu faço? Hora extra. Só que aí você sai de 8 horas para 12, 14 horas. E aí você não aguenta mais passar disso. Travou, é teu teto de ganho. O autônomo, ele faz o seguinte, isso aí é os valores. O autônomo, ele faz o seguinte, ele faz, olha, eu quero ganhar mais. Ele vai fazer uma especialização, ele vai fazer um novo curso. E olha o que acontece, Jupiara. Quando o autônomo ele faz um novo curso, ele faz uma especialização a mais, eu vou em Paris fazer um curso que só eu tenho. Sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar mais sufocado do que nunca, porque mais gente vai procurar ele. Tipo agora, o meu personal ele vai entrar. E ele falou, Roberto, hoje eu não tive tempo nem de malhar. Sabe por quê? Porque ocupei todas as minhas horas. Já o dono de negócio, ele aprende algo chamado, no nosso caso, duplicação ou alavancagem. Ele aprende a alavancar as horas dele. Gente, a grande mágica, o grande segredo é que o dono de negócio, ele aprende a habilidade de alavancar o seu negócio. Ele inicia... Gente, outra coisa, quebra isso da sua cabeça. Empresário trabalha muito. A diferença, olha, o empregado trabalha muito, autônomo trabalha muito, dono de negócio trabalha muito e investidor trabalha muito. Mas sabe qual é a diferença? Que empregado e autônomo trabalha muito a vida inteira. Dono de negócio, investidor, trabalha muito um certo período da vida enquanto constrói. É o que o Jupiara falou. Hoje ele goza de uma liberdade incrível, absurda, que os filhos dele não conseguem acompanhar. Porque os filhos dele tá ainda do lado direito, esquerdo do quadrante. Eles estão construindo, estão se achando. Então, é esse entendimento que você precisa ter. O dia tem 24 horas para todo mundo, porém, dono de negócio, investidor, ele consegue alavancar, ele consegue multiplicar as horas do seu negócio e, assim, ele tem mais tempo. Do empregado e autônomo, ele foca no dinheiro, em ganhar dinheiro. Dono de negócio, investidor, ele foca em construir negócios, construir ativos, construir sistema, porque ele sabe que quanto mais ativo, mais negócio, mais sistema ele estiver construído, mais livre eles são. Pode falar alguma coisa, Jupiara? E ele fala que você pode escolher o quadrante, como a gente falou aqui, né? Só que o quadrante D aqui, ele fala o seguinte sobre esse quadrante. Ele dá maior ênfase. Ele fala, nos ensina a buscar segurança no lado esquerdo. Né? A nossa mãe, nosso pai, olha, meu filho estuda, tira boas notas, arranja um bom emprego e se aposenta. Faz o que eu fiz, faz o que eu fiz. Faz o que eu fiz e tal, que tá certo, isso fazia parte da mentalidade. Aí começa, galera, o entendimento porque quando alguém está falando de um negócio que faz parte daqui, do quadrante D, para alguém que está 100% com mentalidade daqui, ele não consegue ver. Não. Não é que ele é idiota ou burro. Não. Eu já vi muita gente, esse cara é idiota, eu tô mostrando. Não é isso, não. É que a programação da mente dele foi programada para cá. Quando tu vem e mostra algo daqui, ele é cego, ele não consegue nem ver. Tanto que no final ele pergunta, mas como é isso mesmo? Me explica de novo. Porque ele nunca viu, a mente nunca ouviu isso. Só para concluir. Ele diz aqui o seguinte, nos ensinaram a buscar segurança do lado esquerdo, como empregado. Porém, o lado direito vai te dar liberdade, ok? E ele diz que o lado direito, ou seja, principalmente como dono de um negócio que tem um sistema, como o Robertinho falou, investindo atrás de sistema, de mecanismo de fazer aquilo movimentar para você, te ajuda a ficar forte para enfrentar as tempestades econômicas. Isso é a maior verdade do mundo, tá, gente? Isso é a maior verdade do mundo. Teve momentos que eu dizia, cara, o que está acontecendo? Teve de manhã, que eu estava tomando café aqui de manhã, e eu chegar a me emocionar e dizer, cara, as pessoas precisam ver isso que eu estou vivendo, porque elas precisam vir para cá. Porque eu via tudo... O que tu abre o jornal, o que é que tu vê? Cara, todo mundo se envolve emocionalmente. É desemprego, são pessoas desesperadas, é tristeza, é desânimo. Aí tu diz, gente, mas é só mudar de lado. Só que as pessoas não veem. E para que eu visse isso aqui, levou muitos anos e muitas leituras como essa que nós estamos fazendo, tá, gente? O que vai reprogramar, que a gente vai falar disso amanhã, tá? A gente vai falar só sobre programação da mente amanhã. O que vai fazer você conseguir olhar são justamente essas leituras como essa que você está tendo, a iniciativa maravilhosa
de estar fazendo, ok? E para finalizar é o seguinte, se você quiser viver do lado D, esse livro vai te ensinar como. Esse livro te ensina como. E esse livro, o Pai Rico e Pai Pobre, me trouxeram para cá. O livro Pai Rico e Pai Pobre dele, e esse livro me trouxeram para cá. Só que ele diz o seguinte, se você quiser segurança do lado esquerdo, ele diz isso no livro, tá, gente? Talvez o que esse livro tenha não te sirva. A decisão, quem vai tomar é você. Em que quadrante você vive hoje? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo para você. Em que quadrante você vive? Do lado esquerdo ou do lado direito? Agora, a pergunta mais importante não é essa. A pergunta é, em que quadrante você gostaria de viver? Por mim, eu encerrei, Robertinho, com você. Perfeito. Só vou fazer uma colocação aqui que eu acho relevante vocês levarem. Primeira coisa que você tem que entender, gente, que a gente precisa entender, é que ninguém nasce sendo nada. Cara, ninguém nasce sendo advogado, eu não nasci sendo policial, eu não nasci sendo músico, eu me tornei... Tô trombando de vara. Troquei 10 anos. Eu me tornei, eu passei por um processo, tive aula, sabe? Contato com pessoas, mentores, pratiquei, errei, acertei, eu aprendi essa habilidade. O que você tem que entender é, assim como o Jupiara falou, que a gente vai te ajudar com esse livro e esse programa a ajudar você a construir esse novo mundo, essa reprogramação, você precisa entender, nós precisamos entender que nós acreditamos no que acreditamos porque alguém colocou isso na tua cabeça e na minha. É tipo assim, gente, deixa eu te falar uma coisa. Como é o teu nome? Pensa aí. Pronto. Agora me fala uma coisa, você teve direito de escolher o teu nome? Não, eu não tive. Fiquei mordido com meu pai. Uma vez Pois eu falei, você tá doido, você tava bebido. Pois é. A mesma coisa, você queira ou não, você não teve a opção de escolher, talvez, o tipo de fonte de renda que você gera hoje. Será que na escola alguém te explicou, olha, existe 3 tipos de fonte de renda? Salário, lucro e renda passiva. Essa aqui é a renda da escravidão, essa aqui é a renda da independência e essa é a renda da liberdade. E aí você escolhe. Alguém passou por isso? Nunca falou. Não. Entendeu? Ninguém viu falar. Então, por que eu estou falando isso? Porque assim como você e eu fomos programados a acreditar no que acreditamos, você pode ser novamente reprogramado a acreditar no que você quer, de fato, acreditar e, de fato, o que você quer viver. Foi isso que eu fiz. Meu sonho era ser policial federal, gente. Eu ia passar. Sabe? Eu sou um cara determinado, eu ia passar. Só que quando eu entendi a diferença, que são 2 coisas totalmente diferentes, segurança e liberdade, eu capotei na liberdade. Eu disse, cara, demore 10 anos, demore 20 anos, mas eu vou ser um cara livre, tá? Então, Jupiara, tamo junto. Eu acho que a gente encerra aqui hoje. Mais um dia incrível. Parabéns para todo mundo. É mais um degrau subido aí na escada que você está construindo, porém, nós iremos te ensinar encostar a tua escada no muro sólido, no muro extremamente forte. Agora uma coisa, até fazer um videozinho aqui, marque o Roberto Silva lá no Instagram, chama mais gente, que amanhã vai começar a esquentar. A partir de agora, o negócio vai começar a esquentar, por quê? Porque o Kiyosaki não é a gente, tá, gente? Uma coisa que eu queria deixar claro, longe de mim do Robertinho ser a mensagem, gente, pelo amor de Deus. Não tem essa pretensão. Eu não sou economista, eu não estudei, eu inclusive só passei colando, horrível dizer isso, mas eu só passei colando e roubando prova, quase eu fui pego uma vez, eu ia me lascar todo, então eu não tenho condições de falar academicamente de algo. E o que a gente está passando aqui é o que a gente leu no livro, o que a gente aplicou na nossa vida, o que deu essa liberdade que a gente tem hoje. Por isso que eu te oriento. Aí no chat, aqui no chat, tem um link do Telegram, que você pode entrar lá e ouvir os áudios desse livro. Cada capítulo em um áudio de 7 a 10, 12 minutos. Cara, ouve e vai começar. Tem um livro que eu te indico dele, chamado Independência Financeira. Anota aí. Aqui, Anota aí para procurar esse livro. É esse livro aqui que ele ensina sobre esse quadrante. Ele esmiuça esse quadrante nesse livro, chamado Independência Financeira. Depois desse livro, você nunca mais será o mesmo. Nunca mais. Humano. E o melhor. Cara, e eu vou mais fundo.
Até que você estuda esse livro, você não pode abrir a boca e falar que entende o quadrante. Presta atenção no que eu estou falando. Além de mudar a sua vida, muda da família. Porque há 25 anos atrás, quando eu decidi fazer essas mudanças, isso vai refletir nos meus filhos, cara. Eu tenho um filho hoje de 24 anos que está aqui na sala me ajudando. Ela já é do quadrante D. A minha filha Larissa, que está aqui, já é do quadrante D, porque eu tive condições de passar isso para ela. Minha filha do meio está aí no quadrante esquerdo, mas ela vai descobrir, e talvez ela venha para o direito, também ela que decide a vida dela. E o meu filho mais novo, mas foi decisão de 25 anos atrás, cara. É uma decisão que eu estou vendo aqui o Eli, eu estou vendo aqui o Márcio, eu estou vendo aqui o Ayrton, eu estou vendo o Cleiton, eu estou vendo o Luiz Claudino. A nossa decisão, cara. É a nossa decisão agora, porque os próximos anos vão passar de qualquer jeito. Então, deixa eu fazer uma pergunta, só uma pergunta. Como você pode avaliar algo que você não entende? Não tem como. Pois é. Não tem como avaliar o que a gente não entende. Por isso que você precisa ler esse livro. Independência Financeira, Robert Kiyosaki. Entra no Telegram e pega o livro, O Negócio do Século XXI, e continua estudando. Amanhã a gente vai falar um pouco mais a fundo desses quadrantes e como você faz, qual é a mentalidade de cada uma pessoa que ocupa esse quadrante e como mudar essa mentalidade. Beleza? Amanhã o bicho pega, viu? Amanhã o bicho pega. Amanhã o bicho vai pegar. Tá bom? Um beijo. Valeu. Parabéns para vocês. Parabéns para vocês. Vamos cuidar da família de vocês, aproveitar o final de noite com eles. Um beijo. Valeu. Obrigado, Carla. Obrigado, Larissa. Obrigado pelo apoio aí. Valeu.